Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Na aula anterior, falávamos sobre René Descartes, o filósofo que se tornou o marco do racionalismo. Por isso a gente diria que houve naquele momento o grande racionalismo. Agora, nesta aula, nós falaremos um pouco sobre Baruch Spinoza, um filósofo holandês que também desenvolveu um racionalismo radical, ou seja, ele também vai valorizar a razão como fonte de todo conhecimento. Uma das primeiras características do seu pensamento era a crítica às superstições. Ele criticava tudo que era relacionado à superstição, porque, para ele, as pessoas fazem muito uso da imaginação, onde deveriam empregar a razão. De novo, a gente vê que a razão é colocada em destaque. Por quê? Ela é a única que permite alcançar a ideia correta de Deus. Aí olha Deus entrando na história de novo. Só que o Deus de Spinoza a gente vai ver que é um Deus diferente. As pessoas, elas constroem um Deus de como? Como imagens. Mas essas imagens, elas dispõem de imagens humanas. Ou seja, as pessoas fazem um Deus antropomorfizado. O que é antropomorfizado? Com formas humanas. Ou seja, como um homem, voluntarioso. E como a gente não encontra no mundo nenhuma dessas características que a gente está buscando, a gente imagina uma ideia de perfeição transcendente ao mundo, pois a gente não vê no mundo. Se as pessoas usassem a razão, elas descobririam que a natureza de Deus é profundamente racional e está em todas as coisas, pois estas fazem parte de seu ser. Ou seja, para Spinoza, Deus é um Deus imanente, não transcendente. Mas para entender um pouco o conceito, a concepção de Deus para Spinoza, a gente tem que entender um pouco a ideia de substância. Substância é o que existe em si e por si é concebido, isto é, aquilo cujo conceito não carece do conceito de outra coisa, do qual deva ser formado. Você não precisa de um outro conceito. Deve conter uma infinidade de atributos em sua essência, sendo a atividade destes a causa da essência de todas as coisas que se encontram no universo. Como a substância deve ter a infinita e absoluta potência de construir a si mesma e a tudo que existe, ela deve ser única em todo o universo, pois o infinito limitado por outro infinito, outra substância, deixaria de ser infinito. E essa substância única seria quem? Nada mais, nada menos que Deus. Deus, ele pode ser compreendido como uma natureza naturante. Por que natureza naturante? É a substância e seus atributos, enquanto atividade eterna e infinita, causadora do real, e como natureza naturada, a totalidade dos efeitos ou modos da atividade da natureza naturante. Então, Deus é entendido dessa maneira, natureza naturante e natureza naturada. Segundo Spinoza, essa seria a ideia adequada de Deus, a qual contradiz a tradição teológico-metafísica que concebe Deus como criador do mundo a partir do nada, um ser transcendente que existe fora e acima de toda a sua criação. Deus, para Spinoza, não é a causa eficiente, transitiva de todas as coisas, ou de todos os seus modos. Isto é, não é uma causa que se separa dos efeitos após havê-los produzido, mas é a causa eficiente imanente de seus modos, não se separa deles, e sim se exprime neles e eles o exprimem. A causa imanente faz com que a totalidade constituída pela natureza naturante e pela natureza naturada seja unidade eterna e infinita, cujo nome é Deus. No interior desse entendimento racionalista, Spinoza ele não vai dar espaço para tragédia nem mistérios. Tudo se tornaria compreensível à luz da razão. A filosofia seria o conhecimento racional de Deus. Não haveria livre-arbítrio, uma vez que Deus se identifica com a natureza universal. Portanto, tudo o que existe é necessário e não pode ser transgredido, pois faz parte da natureza divina. A liberdade humana consistiria, então, na consciência dessa necessidade. Então, Deus aqui ele é concebido de uma forma panteísta. Então, ele vai praticamente absorver a ideia do panteísmo, pela qual a gente sabe que Giordano Bruno foi queimado. Para Spinoza, a ética é a ciência prática daquilo que é. A felicidade corresponderia, desse modo, à compreensão lógica do mundo e da vida, o que se alcançaria pelo amor intelectual do verdadeiro Deus, que é imanente. Esse panteísmo identifica Deus com a totalidade das coisas, ou seja, com a natureza. Panteísmo é isso, Pan, tudo.
né? Teísmo, Deus. Então Deus está presente em todas as coisas, na natureza de uma maneira geral. E não é só como criador, ele também faz parte da natureza. Ele não afasta-se da natureza quando ele a cria. E como que ele vai conceber o homem? Ele vai conceber o homem de uma forma diferente de Descartes. Na ontologia monista de Spinoza, o ser humano é constituído de alma e corpo, mas estes não são substâncias distintas, como em Descartes, e sim modos distintos da mesma e única substância, Deus ou natureza. Isso quer dizer que eles são efeitos e expressões finitas da atividade de atributos da substância infinita. Disso decorre a união e comunicação imediata, sem intermediação entre corpo e alma, sem uma relação hierárquica entre os dois. Ou seja, não haveria uma relação hierárquica, pois, segundo Spinoza, corpo e alma, eles exprimem simultaneamente a atividade de atributos substanciais de potência e realidade equivalentes. Desse modo, sua filosofia vai romper com a tradição desde Platão, né, que concebia uma relação de superioridade e comando da alma sobre o corpo, e também vai ser diferente da filosofia racionalista de Descartes. É aí que a gente pode perceber que o Deus, por exemplo, de Descartes, a gente viu na aula passada, era um Deus transcendente. Para Spinoza, é um Deus imanente. O homem, para Descartes, possui um dualismo, né, de corpo e a alma separada do corpo. Para Spinoza, não. Alma e corpo constituem modos distintos da mesma e única substância, que é Deus. Mas vamos tentar esquematizar um pouco aqui. Primeiro, a gente sabe que Spinoza foi adepto de um racionalismo radical, ou seja, vai valorizar ao extremo a razão. Ele vai criticar as superstições que vão gerar a imaginação e que vão criar um Deus transcendente e não imanente, ou seja, a gente cria um Deus que a gente não enxerga no mundo. Ele vai também utilizar a matemática como uma ferramenta também de demonstração, ou seja, ele vai tentar fazer uma construção, né, uma construção de um novo conceito, e vai pensar o que seria Deus. E para conceituar Deus, ele vai conceituar o que é a substância. E como substância ele vai dizer, é aquilo que não precisa de nada fora de si mesmo para existir. E vai identificar a substância com a totalidade das coisas. Totalidade de tudo é uma única substância. Então a ideia dele é um monismo. E como a substância é essa totalidade, e todas as coisas têm essa substância seria quem? Deus. E o Deus aqui é a mesma coisa de Descartes. Deus também é considerado como um Deus infinito. Mas qual que é a diferença? Enquanto para Descartes, Deus é um Deus transcendente, para Spinoza, Deus é um Deus imanente. A natureza naturante e a natureza naturada. A natureza naturante, né, que na verdade é um modo da substância, né, que é a substância e seus atributos como atividade eterna, infinita, causadora do real. Né? E a natureza naturada é a totalidade dos efeitos ou modos da atividade da natureza naturante. Ou seja, uma coisa é como se a gente pensasse uma coisa que está dando vida à natureza, né? Se a gente fosse tentar fazer de uma forma um pouco mais vulgar. Então, essa ideia vai contradizer as ideias anteriores de um Deus transcendente, que estava apartado de sua criação. É como se o Deus criasse a natureza e depois saísse, né, deixasse a natureza por conta própria. Não, Deus estaria ali movimentando essa natureza. E o homem é concebido por ele como uma união entre corpo e alma. Também, de novo, modos distintos. A alma e o corpo são modos distintos da mesma e única substância que é Deus. E não como em Descartes, né, que a gente viu, que é um dualismo. Né? Nós temos o corpo e a alma. O corpo seria a res extensa e a alma res cogitas. Né? Aqui não. Corpo e alma são só modos distintos da mesma substância. E não haveria relação hierárquica entre eles, como havia entre os filósofos. Por exemplo, Platão, quando colocava a alma comandando o corpo, etc. Então, a gente pode resumir dessa forma a filosofia de Spinoza. Eu gostaria de acrescentar também, por último, que devido a essa concepção, lógico, ele foi excomungado, né, pelos judeus, né, que ele era um judeu. E ele foi excomungado pela igreja judaica em razão desses posicionamentos. Então, quanto Giordano Bruno, que também era panteísta, acabou sendo queimado, vivo, né? Aqui nós temos Baruch Spinoza, que é excomungado também por uma ideia panteísta, que de novo vai contrariar a sua própria religião. Então, muito obrigado pela atenção.
Qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer ajudá-las a entender um pouco mais esse conteúdo. Lógico que aqui é apenas uma pincelada sobre a filosofia de Baruch Spinoza.